Oi, eu sou a Carol, seja bem-vinda a esse canal se você ainda não me conhece. No vídeo de hoje eu vim contar finalmente porque eu desisti do veganismo depois de 6 anos. Pra quem não me conhece, pra quem não sabe, eu tinha uma página no Instagram sobre veganismo, eu mostrava a minha alimentação diariamente. Eu tinha uma página bem bonita, onde eu mostrava tudo que eu comia e tudo que eu fazia e as substituições e doces, receitas, de tudo. Assim como aqui no canal também era voltado para o veganismo. E eu já fiz parceria com marcas veganas, eu já fiz evento, eu já fiz várias coisas voltadas para esse nicho, para essa causa. E eu desisti de ser vegana por vários fatores. Não foi só uma coisa, não foi vontade de voltar a comer. Então, vou contar pra vocês. A primeira coisa que começou a acontecer é que eu não ganhava peso. Quando eu me tornei vegana, eu emagreci 15 quilos, o que foi bom pra mim, porque eu tava com colesterol alto, tava com vários problemas de saúde. Isso fez com que eu tomasse uma consciência de como me alimentar. Eu passei a me alimentar muito melhor. Eu comia vegetais, eu comia frutas, coisas que eu não fazia quando eu não era vegana. Então, uma bênção que o veganismo me deu foi aprender a comer comida de verdade e aprender a gostar de comer comida de verdade. Só que depois de alguns anos, eu não conseguia ganhar peso. E assim, eu preciso fazer academia, eu preciso fazer musculação porque eu tenho um problema no joelho. Se eu não fizer, o meu joelho dói assim num ponto que eu não consigo andar. Então eu fazia a academia e eu tinha certos objetivos e eu não conseguia ganhar peso. Eu passei por 2 nutricionistas diferentes durante esses 6 anos, eu segui o cardápio delas e mesmo assim eu não conseguia ganhar, eu não conseguia atingir os meus objetivos, eu não conseguia ganhar peso, ganhar massa magra, eu simplesmente estava assim estagnada. Depois eu comecei a adaptar a minha alimentação junto com esse cardápio que eu tinha feito pela nutricionista para aumentar a ingestão de proteína vegana, né? Então eu comia mais proteína de soja, eu sempre suplementei com proteína de soja em pó, eu comia grão de bico, eu comia todos os grãos que tinham proteína e que poderiam me ajudar nessa questão. Só que foi chegando um momento que eu tava cheia de tanto comer. Tipo assim, eu tava cansada de tanto comer. Eu comia grandes quantidades, porque assim, se você for comparar quanto de proteína tem num bife, sei lá, ou num pedaço de frango e o tanto de proteína que tem num tanto de soja ou num grão de bico, a quantidade em volume é muito maior. E em nenhum momento eu pensei em deixar de ser vegana por vontade de comer as coisas. Eu realmente não aguentava comer mais o volume de comida que eu tava comendo. Assim, a impressão que eu tinha é de que o meu corpo não conseguia mais digerir as leguminosas, sabe? Como se ele tivesse realmente saturado e não digerisse mais. Então, feijão, grão de bico, ervilha, qualquer coisa me deixava estufada, me deixava cheia, com essa sensação assim de que a comida não desceu, sabe? Então comer passou a ser extremamente estressante pra mim. Eu simplesmente desisti de fazer desse jeito porque eu vivia muito estufada, minha barriga doía muito, eu tava sempre com uma sensação de como se minha barriga tivesse assim cheia de ar, sabe? Era um desconforto abdominal mesmo. E aí eu percebi que isso vinha muito da soja, da proteína de soja texturizada e da proteína de soja em pó, porque ela é bem mais pesada e mais difícil de digerir do que a proteína normal, né? Tipo whey protein. Então eu comecei a deixar de comer essas coisas e tentar comer mais os vegetais mesmo para tentar suprir essas necessidades diárias que eu precisava. Só que assim, eu continuava me sentindo fraca, continuava muito magra e era naquela luta constante, sabe? Eu preciso fazer isso funcionar porque é nisso que eu acredito. Eu sei o quão prejudicial é comer carne, comer derivados do leite, eu sei de tudo que acontece, gente, não precisa me falar, eu já assisti todos os documentários que vocês podem imaginar, eu sei da verdade. E eu não acho que deixar de ser vegana é uma coisa que me deixa completamente feliz. Eu fiz isso realmente por esses motivos que eu vou falar pra vocês. Então tinha toda essa questão da alimentação, que eu não tava mais aguentando comer daquela forma, eu não aguentava mais comer aquelas quantidades, e se eu comesse pouco, eu me sentia fraca pro quantidade de exercício que eu fazia diariamente. Junto com toda essa questão de alimentação, eu comecei a ficar extremamente cansada das redes sociais e do que virou o veganismo, porque quando eu virei vegana 6 anos atrás, era tudo lindo, era assim, né, vamos te acolher, vamos te mostrar como é que vamos comer assim, vamos fazer uma receita diferente, vamos fazer substituições, sabe? Era acolhedor ser vegano e o jeito que você mostrava para as pessoas, tanto que eu recebia mensagens diariamente de pessoas agradecendo por eu não ser agressiva no meu Instagram, por eu falar do veganismo de uma forma amorosa, porque foi sempre esse meio que eu busquei usar.
Só que de uns tempos pra cá começou a ficar extremamente cansativo. Então eu comecei a ser atacada na minha rede social. As pessoas falando que eu era vegana liberal, que era muito fácil que eu ser vegana por causa disso ou daquilo, sabe? Milhares de coisas. E, gente, o meu Instagram, quem acompanhava sabe que eu só comia coisas naturais. Eu quase não mostrava alimentos industrializados. Tudo que eu fazia era assim, sorvete de banana com morango, sorvete de banana com manga. Era assim, raramente eu comia uma coisa industrializada ou de tal marca, eu evitava ao máximo. Porque daí tinha também essa questão das marcas. Essa marca não é vegana, ela produz coisas de origem animal, mas tem produtos veganos, então ela não é vegana. Sabe assim, umas brigas intermináveis e assim, muito cansativas. Então, o veganismo, ele passou a ser uma coisa de ódio. Passou a não ser mais uma coisa amorosa, acolhedora e vamos fazer pelo planeta e pelos animais, sabe? É assim, você é mais vegana que a outra, você é menos vegana que a outra, sabe? Começou a virar uma briga muito cansativa e eu comecei a perder o prazer e a alegria de fazer as coisas. Eu comecei a literalmente perder a vontade de falar sobre veganismo. De mostrar para as pessoas como aquilo era bom e como aquilo podia te fazer bem, sabe? Eu perdi a vontade de fazer isso por causa dessa guerra toda que começou a virar. E eu vivia assim numa guerra constante porque eu não queria mais fazer parte daquilo, sabe? Nem era por mim, assim, tipo, pela vontade de comer ou porque, sabe? Era assim, tudo tava me deixando cansada e saturada, entendeu? E assim, gente, tô sendo bem sincera, tá? Pode pensar o que quiser, pode falar o que quiser, mas esses foram os meus sentimentos até me levar a tomar essa decisão. Então, eu continuava com essa briga interna, eu continuava com todas essas questões, eu continuava sem vontade nenhuma de falar sobre esse assunto. Aí eu tomei a decisão de desativar o meu Instagram, porque eu não aguentava mais nessa guerra toda e essas questões, porque, tipo assim, eu já estava cansada no dia a dia, porque, gente, ser vegano não é fácil, não é uma coisa simples, porque você tem que pensar, entendam bem o que eu tô falando, você tem que pensar em tudo que você vai comer, você tem que pensar em tudo que você vai fazer. Se você vai num médico que vai demorar 3 horas, você vai lá esperando, você sabe que você tem que comer antes de você sair de casa, ou você tem que levar alguma coisa para você comer, porque na rua não vai ter. Se você for num casamento, se você for numa festa, você tem que se programar antes, porque lá não vai ter o que você comer. Então, tipo assim, eu já estava calejada de todas as situações, eu já sabia como funcionava. Se eu não tinha levado, não tinha o que comer, eu passava fome, realmente. Eu não comia porque eu não ia quebrar aquele propósito que eu tinha feito comigo mesma. Mas aí, então, cansada de tudo isso e desse perfeccionismo em volta do veganismo que você tem que fazer e comer e pensar e indicar só as coisas que as pessoas querem, porque se você fizer algo fora disso, você vai ser a pior pessoa do mundo, ou você não é vegana de verdade, sabe? Esse tipo de coisa eu cheguei a ouvir. Eu tava 6 anos me dedicando a uma coisa, me restringindo, deixando de fazer, deixando de ir, deixando de, sabe, de tudo, pra manter aquele propósito realmente que eu fiz comigo mesma. E não é por causa das pessoas, sabe? Era comigo. E as pessoas continuavam me atacando e pregando regras e tudo mais. Enfim, me afastei do Instagram, fiquei, acho que foram 7 meses, que foi a melhor coisa que eu fiz, porque me deu um alívio mental, sabe? Tirou um peso das minhas costas. Continuei sendo vegana e aí eu decidi voltar pro Instagram. Voltei pro Instagram, não sabia muito bem ainda o que eu ia fazer, porque eu não estava mais afim de fazer da forma que eu fazia, né, de postar receitas e tudo mais, porque eu já não tinha mais prazer naquilo, mas eu ainda era vegana. E aí foi quando o meu pai faleceu e eu me vi numa situação totalmente, assim, desesperadora, porque foram situações horríveis que eu nem tenho como mencionar aqui, porque isso ainda nem foi resolvido, tudo isso. E eu tive que ficar um mês, eu moro no interior de São Paulo, eu tive que ficar um mês em Curitiba, que é onde ele morava, para resolver várias questões e questões seríssimas, tá, gente? Não é só lidar com a morte e lidar com funeral, não. Envolvia a delegacia, envolvia advogado, envolviam várias coisas. E aí eu tive que ficar de favor na casa da minha mãe, que eu considero a minha segunda mãe, que eu tenho lá em Curitiba. E eu tive que ficar na casa dela e na casa de outras pessoas, porque eu não tinha onde ficar e eu nem tinha condições de ficar num hotel ou nada disso. Então eu simplesmente não podia escolher o que eu ia comer.
E eu tava numa situação tão difícil, tão desgastante psicologicamente, que eu só queria sobreviver, sabe? Eu tava em modo de sobrevivência. Eu não conseguia pensar, eu não posso comer isso porque tem mel, eu não posso comer aquilo porque tem ovo, deixa eu ver se isso é testado em animais, deixa eu ver se isso é... Sabe, assim, eu não tinha cabeça pra nada disso. Então, eu comecei a comer algumas coisas com leite, tipo margarina, esse tipo de coisa, até porque eu tava de favor na casa dos outros, né, gente? Eu não posso falar, então eu não como isso, tá? Será que você pode comprar tal coisa pra eu comer porque isso eu não como? É totalmente incabível fazer um negócio desse. E aí, eu tava doente, eu fiquei extremamente doente, a minha garganta praticamente fechou, cheia de pus, eu tava com febre, porque a minha imunidade baixou e daí todo mundo ficou doente, eu, minha mãe e minha irmã. Tava um frio terrível em Curitiba e eu comia sopa na casa dessas pessoas que eu fiquei e evitava a carne, né? Então, tipo, a sopa de frango eu comia, né? Pegava ali a sopa com os legumes tal, e o caldo e não comia o frango. Se tivesse bacon, eu não comia o bacon, sabe? Eu fui fazendo o que dava pra fazer. E, tipo assim, isso tudo extremamente cansada, triste, esgotada, nervosa, desestabilizada de todas as formas, né? E assim, gente, eu vou ser bem sincera, sabe? Num momento como esse, num momento que a sua vida assim vira de ponta cabeça, não tem como uma pessoa chegar pra você e te dar um copo de leite com achocolatado e você falar, não, obrigado, não tomo porque eu sou vegana. Simplesmente num momento desse eu não queria nem saber, sabe? Que leite que era aquele, porque eu só queria me sentir bem, eu só queria me sentir melhor. A pessoa tava me dando um carinho ali, tava cuidando de mim. Não tem como você rejeitar e você falar que não porque isso e aquilo. E aí, depois de tudo isso, depois desse um pouquinho mais de um mês que eu passei em Curitiba, que eu voltei para minha casa, a minha vida ainda continuou de ponta cabeça. Na verdade, até os dias de hoje, as coisas não estão resolvidas. Eu ainda tenho que lidar com um monte de situações sobre esse assunto que são extremamente tristes, desgastantes, desagradáveis, estressantes e tudo que vocês possam imaginar. E aí eu comecei a comer as coisas, simplesmente eu comecei a comer. Eu comecei a comer ovo e derivados do leite. E assim, gente, quando eu falo comer, não é me entupir, sabe? Assim, agora eu vou fazer isso e aquilo, eu vou comer tudo que eu não comi nesses 6 anos. Não é essa a questão. A questão não era vontade, a questão não era sentir falta. A questão é simplesmente que eu não conseguia pensar sobre isso, sabe? Isso não era prioridade na minha vida. E sim, pode parecer egoísta falando isso, e eu sei que tem pessoas que vão pensar, independente do que aconteceu na sua vida, você tem que continuar sendo vegano, porque a sua vida não vale mais do que a dos animais. Eu sei, gente, de tudo isso. Só que quando você está numa situação dessa que você nunca viveu, você simplesmente só quer sobreviver, entendeu? Porque senão você não vai aguentar. Então, qualquer coisa a mais que me tirasse sabe assim, que me desse um desconforto, qualquer coisa a mais que me estressasse já era demais para eu suportar, sabe? Simplesmente demais. E aí eu comecei a introduzir as coisas na minha alimentação, ovo, queijo, e depois comecei a comer peixe, depois eu comecei a comer peito de frango e, gente, isso tudo demorou meses pra acontecer, sabe? Eu fui introduzindo muito aos poucos, até porque eu não me sentia bem. Eu não me sentia bem psicologicamente, não me sentia bem fisicamente, eu me sentia pesada. Depois de tantos anos, você tendo uma alimentação tão limpa, o seu organismo realmente fica pesado. É como, sei lá, como se fosse um soco no estômago quando você come principalmente carne, né? Assim, carne de frango, que foi o que eu comecei a comer. Eu demorei muito tempo para comer carne. E não é uma coisa que eu me orgulho de fazer, não é uma coisa que eu acho que é certa, não é uma coisa que não é uma coisa que eu diga, eu nunca mais vou ser vegana, eu vou continuar comendo e que se dane tudo, sabe? Eu tenho consciência das coisas, da onde elas vêm, eu me sinto mal pensando em, sabe, que eu consegui por tantos anos fazer uma coisa e depois eu tive que parar porque eu fui fraca, porque eu estava fraca de várias formas, mas é o que eu consigo. Hoje é o que eu consigo. Eu não tô bem ainda, tem muitas coisas acontecendo na minha vida, então ser vegana hoje em dia pra mim não é viável
psicologicamente, financeiramente, não é viável, simplesmente. Pra mim não dá, porque sim, realmente, se você quiser ter uma alimentação balanceada, se você quiser comer bem, comer direito, e evitar as coisas de origem animal, você precisa passar no nutricionista. Você precisa que seja uma dieta feita pra você não ficar fraca, pra você não emagrecer demais, ou você acabar engordando demais, porque você vai acabar descontando em outras coisas, tipo em carboidratos. Você precisa de um apoio, você precisa de uma luz, sabe, de um suporte. E também eu caí numa realidade de que quando eu era casada, eu tinha uma outra realidade, né, financeira, tinha uma outra vida, um outro estilo de vida. Então eu podia ter acesso a certos tipos de coisa que hoje em dia eu não posso mais. Simplesmente a condição que eu tenho, com a vida que eu tenho, eu não posso mais ter esse estilo de vida. E eu comecei a reparar que a maioria, não estou falando todos, a maioria dos veganos que eu conhecia, que eu seguia, que eu acompanhava, tinham sim uma qualidade de vida melhor, tinha uma classe diferenciada, entendeu? Porque eles tinham acesso a coisas, a lugares que a maioria das pessoas não tem, ou que muitas pessoas não têm, sabe? Assim, eu cheguei a ver vídeo de pessoas que o café da manhã era praticamente todo industrializado. E não era isso que eu fazia. Mesmo quando eu tinha uma condição melhor, às vezes eu comprava um requeijão vegano, eu comprava um negócio que era mais caro, sabe? Mas eu não tinha acesso àquelas coisas. E eu ficava me espelhando naquilo porque eu achava que aquilo era um ideal e que aquilo era alcançável. Mas não era, e hoje em dia não é. Então eu tenho que ser realista com a minha situação, com toda a minha situação de vida, em todas essas áreas, e sei que hoje em dia eu não consigo ser vegana. E se um dia eu voltar a ser vegetariana ou vegana, vegetariana estrita, que seja, se um dia eu voltar, eu também não vou me denominar. Porque a partir do momento que você se denomina uma coisa, você cria uma prisão pra você, você cria um rótulo que você coloca e aí as pessoas vão apontar o dedo pra você sempre. Aí as pessoas vão estar te observando naquilo. Agora, se você faz e fica quieto, ninguém vai te julgar, ninguém vai falar que você é mais ou menos uma coisa, é mais ou menos por aí. Então, foi isso, foram esses motivos porque eu deixei de ser vegana. Ainda muitas pessoas me perguntam se eu sou vegana, se eu sou vegetariana, o que aconteceu. Tem pessoas maravilhosas, super educadas, que continuam lá no meu Instagram conversando comigo e conversando de outras coisas e percebem, né, que eu não sou mais vegana e falam, tudo bem, legal, eu gosto de você, né, de qualquer forma. E tem pessoas que não gostam, que deixaram de seguir ou que vêm me atacar por qualquer coisa que eu poste. E tudo bem, gente, tudo bem, porque eu também fui esse tipo de pessoa. Eu também ficava revoltada quando eu via pessoas comendo as coisas, eu também falava, meu Deus do céu, como que em pleno século XXI as pessoas continuam comendo carne, não se importando, e o planeta... Eu sei, gente, eu sei. Só que a gente não sabe da vida das pessoas, a gente não sabe nada que se passa na vida das pessoas. Cada um tem que ser muito honesto consigo mesmo e saber o seu limite, saber até onde pode ir. E isso, infelizmente, é o que eu posso fazer nesse momento. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês entendam, eu espero que vocês tenham gostado. Se o seu comentário for educado, for gentil, vou te responder com maior amor. Se não, pode guardar pra você e seja feliz e faça o que você acha melhor. Não esquece de deixar o seu like se você gostou desse vídeo, se inscrever aqui no canal e obrigada por estar aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!